Shalom, shalom, mulheres fortalecidas na fé, tudo bem com vocês? Estamos aguardando aqui o pastor Emerson aceitar o convite, pastor e professor de teologia, Paulinha. Oi, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Oi, Maíra, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Espera aí, gente. Peraí, Ana. Oi. Vou ter que ver a minha câmera aqui. Tá. Shalom, shalom, amados, rosas de Saron, igreja que será coroada por Jesus Cristo. O rei está voltando, tudo bem? Enquanto o pastor e professor Emerson vai dando um jeito na câmera, a gente vai convidando o maior número de pessoas para estar participando desta live ao vivo, ok? O pastor vai estar falando um pouquinho sobre a cultura e os costumes dos dias de hoje, né, de Jesus. Tá bem? Amém? Tá, Tô te vendo. Tô te vendo. Se tá me vendo, tá bom. Oi, Cris, a paz do Senhor Jesus, amada, tudo bem? Bons negócios para você hoje, tá? Que você venda bastante óculos e que eu também possa depois, futuramente, fazer aí propaganda dos seus óculos lindos e maravilhosos, amém? Chuva de bênção para você, Cris. Deixa eu mandar aqui pro pessoal aqui, Ana. Tá. Agora deixa eu ver como que eu faço para mandar aqui também. Lá pro grupo. Vai ser uma live rápida, tá, amados? Porque hoje, às 19 horas, nós iremos tratar sobre os 6 níveis de maldições judaicas, tá? Hoje nós vamos falar sobre Kalal, que é igual à impureza, e o pastor e professor Emerson vai estar ministrando a vocês sobre esse tipo de maldição, tá bom? Lembrando que são 6, esse é o segundo nível. Bora lá, pastor? Perfeito. Só mandar aqui pro pessoal. Tá. Prontinho. Vamos. Pronto, já. Bom, eu quero saudar todos que já estão aí. Aqueles que vão ver esse vídeo depois, dizer que é muito importante a questão do conhecimento para que a gente possa entender as escrituras da forma correta, certo? Há textos bíblicos, Ana, doutora Ana, antes de você iniciar, há textos bíblicos que eles são realmente muito, muito complexos. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma cultura nossa. Nós temos a nossa cultura aqui, ocidental. Mas a cultura bíblica e a cultura oriental, ela é diferente da nossa. E será quase impossível nós entendermos, biblicamente falando, alguns textos, se nós não conhecermos a sua cultura, se nós não conhecermos os seus costumes, certo? Nós precisamos entender que ao ler a Bíblia ela é um livro judaico, escrito por um judeu. Então, se você não colocar uma ótica como um judeu, como é que você vai entender? Se a maioria das passagens bíblicas, elas falam justamente dos costumes judaicos. Jesus não fugiu desse assunto. Jesus, ele trabalhou dentro da cultura, ensinou dentro da cultura.
Então, precisamos entender a cultura para que a gente compreenda esses textos bíblicos complexos. É isso. Uma pausazinha aí. Pausou. A internet lá da doutora Ana deu uma travada. Voltou. Agora Eu estava compartilhando aqui no grupo. Bom, retomando então. Então, vamos falar sobre o deixe os mortos enterrar os mortos, que está lá em Lucas 9, versículo 60, é isso? E Mateus 8? Mateus 8 também. Tá, então vamos aqui para esse tema, deixe os mortos enterrar os seus mortos, né? Vai ser uma rápida explanação, a título de... a gente também está fazendo uma experiência aqui, eu e o pastor Emerson, pela primeira vez, ao vivo, certo? Nós tentamos outra vez no YouTube, mas ainda não solucionamos essa questão, então nós vamos começar a fazer por aqui, ok? Então, pode começar, pastor. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Isso, então, se nós entendermos isso dentro da nossa cultura, a primeira coisa que a gente vai entender é: Jesus foi grosso ao falar com alguém que tinha acabado de perder o seu ente querido, e agora Jesus disse para ele assim: deixa os mortos sepultar os mortos. Parece que Jesus já está aparente a não sentir o que a pessoa que está enlutada está sentindo. Essa é a primeira intenção que nós temos ao ler esse texto. Mas quando nós nos conectamos, Ana, à cultura, a gente vai entender por que então Jesus ele fala isso. Quando nós nos conectamos à cultura, aprendemos um segredo. Qual segredo? É que o luto judaico ele não é igual ao luto nosso. O luto bíblico, e principalmente o judaísmo do primeiro século, quando eu falo o judaísmo do primeiro século, nós estamos falando dos dias de Jesus. O judaísmo do primeiro século, a questão cultural é diferente. Então, como reagia um judeu com um ente querido que acabou de falecer, de morrer? O luto judaico ele passa, Ana, por 3 fases. São 3 fases importantes. E essas 3 fases, ela começa a primeira fase começa com 7 dias. 7 dias não se pode sair de casa. Tá? Durante esses 7 dias, a família do falecido tem que ficar dentro de casa. Não pode ir ao mercado, não pode ir à rua, eles ficam dentro de casa. Os vizinhos, os próximos, mais achegados, vão para as casas dessas pessoas que estão enlutadas. E ali eles fazem uma comida, como é que era a cultura? A comida que era feita, ela era comida chamada comida mortória. O que era uma comida mortória? Sabe? Comida mortória, ela era aquele alimento que o morto gostava quando estava vivo. Então todos vão para casa e levam coisas, alimentos para a família. Assim era o luto. Esse tempo durava 7 anos. Por isso 7 dias, né? Perdão, 7 dias. Quando Jesus chegava, quando Jesus chegou na casa de Lázaro, lembra? Dizem que todos estavam na casa. Por quê? Porque Marta e Maria estavam nesse processo dos 7 dias de luto. Então todos foram para a casa dela. Bom, a segunda fase já se pode sair de casa. Já pode ir para a rua, já pode ir ao mercado, certo? Mas essa fase do luto, a segunda fase, ainda está muito recente. E ela dura 1 mês. Durante 1 mês, não se trabalha ainda. Ok? Não se trabalha. Bom, e a terceira fase, que é para mim
é a importante, a chave desse texto? A terceira fase é que, passado um ano, a pessoa, a pessoa do ente querido falecido, seja ele parente próximo, seja pai ou mãe ou irmão, vai buscar agora a herança. Depois de um ano. Depois de um ano. Vai buscar a herança que deixou o falecido. Por isso que Jesus vira para aquele jovem e diz assim, deixe os mortos sepultar os mortos. Entendendo agora, como você está entendendo a cultura, você sabe que, na verdade, aquele ente querido do falecido estava indo buscar a herança. Então, Jesus, agora, de uma forma bem didática, você vai entender que Jesus estava dizendo assim, deixa os mortos, ou seja, deixa a herança, vem me segue. Como é que você consegue compreender bem agora? Porque eu peguei você e conectei a cultura, as raízes hebraicas que está por detrás do texto. Isso dá uma visão melhor para entendimento. Aí a gente vê que Jesus, na verdade, ele não foi grosso, ele não foi aparente a situação que estava passando o enlutado, mas, na verdade, ele entendia da cultura, como funcionava o luto judaico. Isso nos dá uma visão. Veja como é que a Bíblia fica mais clara quando nós entendemos as raízes hebraicas, quando nós conhecemos a cultura. As coisas se esclarecem. Entendeu? Eu queria saber, pastor, se eles realizam velório, por exemplo. Claro. Mas o velório, é o que eu te falo, a cultura é diferente e o velório é diferente. Pode ser feito em casa ou é feito como é? Era feito em casa, certo? Mas não sepultava no outro dia. Se sepultava no mesmo dia. Por quê? Entendi. Como é que entende uma mente hebraica, uma mente judaica nos dias de Jesus? É que eles creem que na ressurreição dos mortos, quanto mais tempo você demora para enterrar o corpo, ok? Mais distante da ressurreição a pessoa fica. Bom, essa é a cultura, certo? E a gente tem que entender a cultura da forma como eles entendem, não como nós entendemos. Muitos textos, doutora Ana, ele fica difícil de compreensão justamente porque nós não conhecemos e não nos conectamos à cultura do tempo. Por exemplo, o que você entende? Aqui, eu vou dar um exemplo. Eu não sei onde está o texto, depois você busca aí. Eu só estou lembrando aqui da passagem bíblica, porque na verdade estava nem em pauta em falar isso. Quando tem um texto bíblico que diz assim, se o teu olho te faz pecar, arranca. É isso que diz? Vê aí no texto onde está o doutora. A gente entende. Veja bem, enquanto a doutora Ana procura onde está o texto bíblico, você entende. Eu já vi gente falando assim, não, tem que arrancar o olho, é melhor entrar, como o texto diz, né? É melhor você entrar sem um olho no reino do céu. Isso, lê pra gente, por favor. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Bom, como é que a gente vai entender isso se não conhecer a cultura? Vai ter gente arrancando o olho por aí, gente. Vai ter pessoas, doutora Ana, que vai dizer... tem pessoas que falavam assim, não, é tirar o olhar daquilo que é ruim e olhar para o outro lado. Não é nada disso. Vamos conhecer a cultura do tempo, vamos entrar na cultura para que a gente possa entender. Em Israel, nos dias de Jesus, os romanos tinham bancas de vendas de frutas, legumes e outras coisas, especiarias. Quando você ia comprar frutas nas bancas dos romanos, o que os romanos faziam? Eles tinham uma prática enganosa nessa balança de colocar um peso a mais para dar mais caro. Então, quando uma mãe judia mandava uma filha ou um filho para comprar na venda, o que eles faziam? Ela dizia assim, filho, vai lá, compra uma fruta, mas cuidado com o olho romano, porque essa balança, ela tinha um olho, tá?
E esse olho é onde aparecia o peso. E os romanos colocavam, e as mães judias já sabiam que eles faziam isso. Então, quando a mãe mandava, dizia assim, cuidado com o olho romano. Então, olho ali que Jesus está falando, ele está falando da balança enganosa de um romano. Certo? Então, quando diz assim, o teu olho te faz pecar, ou seja, se na sua vida, preste atenção, há uma balança enganosa, se na tua vida há uma balança enganosa, pare com a sua prática. Porque existem pessoas que eles estão pesados na balança, sabe? Eles vivem uma vida dupla, uma vida de pecado o tempo todo. Então estão pesados na balança. E isso se chama balança enganosa, uma vida dupla. Então Jesus está dizendo assim, ó, cuidado, se teu olho te faz pecar, ou seja, se você vive uma vida dupla, se você vive uma vida enganosa, muito cuidado. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma balança enganosa, não está falando de arrancar o nosso olho. Ele está falando da balança do romano que tem o olho. Entendeu? Então, como é que você sabe isso agora? Ficou fácil entender o texto? Ficou. Por quê? Porque eu estou conectando você às raízes. Eu estou conectando você à cultura. Então, isso faz você entender melhor os textos bíblicos. Entendeu? Sobre a doação de órgãos, pastor, é permitido a doação de órgãos? Tá entrando gente aqui, olha, uma live que a gente nem se programou. Então, É permitida a doação de órgãos na cultura judaica? não. Na cultura, não. Não é permitido, porque eles entendem, e tudo está ligado à ressurreição dos mortos. Ok? Tudo está ligado à ressurreição dos mortos. Então, como cremação, a questão da doação de órgãos não é permitido, tá? E uma série de outros costumes que nós precisamos entender que não é nosso. Não dá para entrar muito a fundo, porque aí seria um tema mais complexo, né, para debate mesmo. Não, Né? a gente vai fugir um pouquinho, mas é um assunto bom para ser falado, um assunto importante, ok? Para que a gente possa, em uma próxima live, falar a respeito desse assunto. Então, a título de considerações finais, então, pastor, o texto bíblico aqui, né, sobre deixe os mortos sepultar os seus mortos, qual está seria a consideração final? Ele está falando do luto judaico, né, que passa por 3 fases. Então, quando Jesus dirige essa palavra a esse jovem, ele não está dirigindo a alguém que acabou de perder o seu ente querido. Ele está falando para alguém que já está na 3ª fase, que é a fase no qual as pessoas estão indo buscar a sua herança. Então, Jesus falou, deixa a sua herança, deixa o seu dinheiro, deixa aquilo que lhe pertence e vem, segue-me. Na verdade, Jesus não queria que ele deixasse a herança, mas na verdade queria saber onde estava o coração dele. Quando nós falamos, doutora Ana, da questão de coração, a gente precisa entender que na cultura bíblica, e eu tenho gente que é psicóloga aí que nos segue, né, pessoas que são psiquiatras, médicos, né, e sabe, na cultura nossa, e dentro da psicologia, coração é o órgão dos sentimentos. Mas na cultura bíblica, coração não fala, a princípio, de órgão dos sentimentos. Na cultura bíblica, coração fala de mentalidade. Por isso que um judeu, quando fala do coração, ele não coloca a mão no coração, ele coloca a mão na mente. Tá entendendo? Na mente. Veja bem, e falando em coração, com essas considerações finais, doutora Ana, deixa eu falar algo aqui que eu acho que vai ser muito interessante. Há um texto bíblico que diz assim, ó, não se põe vinho novo em odres velhos. Como é que a gente entende isso? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Você sabia que o odre, ele fica duro por falta de vinho? O odre fica duro por falta de vinho. Então, quanto mais tempo passar o odre sem vinho, mais duro ele fica. Agora, quantos litros de vinho cabiam dentro de um odre? 5 litros. 5 litros. Quantos litros de sangue bombeia? Qual o órgão do ser humano que bombeia 5 litros de sangue? O coração.
Quando Jesus estava falando, não se põe vinho novo em odres velhos, ele está falando exatamente do nosso coração. Que muitas pessoas falam assim, Senhor, manda vinho novo para minha vida, mas está com o coração velho, endurecido. Como é que ele vai mandar vinho novo com o coração velho, endurecido? Certo? Agora, qual é o processo de renovação de um odre? Um odre, quando ele está duro por falta de vinho, ele passa por um processo. E esse processo ele fica debaixo da terra e da água durante 30 dias. Quando se tira o odre, ele está pronto para receber vinho novo. E quando entra o vinho novo, o odre vai se adaptando ao novo e se torna novo como vinho. Esse processo fala do nosso coração, porque muitas vezes nós queremos que Deus derrame vinho novo sobre a nossa vida, mas estamos com o coração velho e corrompido. Você está entendendo? Como é que você entende o texto dessa forma agora? Porque eu estou conectando você à cultura, aos seus costumes. Então, isso faz a gente entender e compreender bem os textos bíblicos. Entendeu? Tá bom. Eu acho que deu para esclarecer bem. Né? Em rápidas palavras, a gente, né, aqui a gente está falando sobre esse tema, né, culturais, e foi um prazer ter todos vocês aqui presente, né, aguardamos vocês hoje na nossa live oficial, às 19 horas, que vamos tratar sobre o assunto de 6 maldições judaicas, Na verdade, né? Deixa eu esclarecer melhor. Não é uma maldição judaica, né? A gente fala que é judaica porque esses termos, 6 níveis de maldição, esse termo vem da cultura judaica. Mas, na verdade, eles são 6 níveis de maldições, né? Com uma ótica judaica, como uma ótica hebraica, nós vamos compreender em que nível pode ser que você esteja de maldição. E nós vamos, hoje o pastor, o professor, estará falando sobre Kalal. Kalal. Que é igual à impureza, né? Isso. Muitas outras coisas ligadas a Kalal e que corresponde a muitas pessoas hoje que estão vivendo debaixo de maldição e não sabem. Ok. Convido você a estar lá conosco. Convidamos todos vocês estejam aqui conosco às 19 horas. Shalom, tá bom. Deus abençoe.